Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Task 1 General Training comentado. Lembrando que quando estamos falando do IELTS General Training, o Task 1, ou seja, a primeira produção de 150 palavras que você tem que fazer, writing, a primeira produção escrita, é uma carta. E bom, temos 4 elementos principais que são considerados quando estamos falando de pontuação no IELTS e aqui temos, no vídeo de hoje, a gramática sendo abordada. E bom, quais são os aspectos envolvendo a gramática que precisam de ser considerados quando estamos falando de alta performance no Task 1 General Training? Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar é o desenvolvimento de maneira precisa de todos os tipos de sentença. Sentenças, então, que são simples, compostas, complexas e compostas. Então, vamos aqui pegar exemplos práticos que demonstram esses tipos de sentença. Primeiramente, então, temos aqui um exemplo de sentença simples, não é? Temos aqui, então, hard work is important ou necessary for success. Ok, então perceba que essa sentença aqui é somente uma afirmação no qual não possui nenhuma continuação, ela não possui nenhuma justificativa ou maior detalhamento, é somente uma afirmação de um fato feita de uma forma direta, reta e simples. Hard work is necessary for success. Ponto. Ou seja, o trabalho duro é necessário para o sucesso. Ok, isso é simples. Agora, o que é composto? Hard work is important and it has advantages for all who partake. Aqui, então, temos um detalhamento maior tendo em vista a afirmação inicial, com esta segunda parte sendo relacionada à primeira, mas ainda assim um aprofundamento maior. Perfeito. Isso daqui, então, é uma sentença composta por esta parte e essa segunda parte, ambas indicando toda uma ideia. Tudo bem? Perfeito. Complexo. Uma sentença complexa. Hard work is important because it enables anyone to surpass their goals. Então, ela é complexa porque temos aqui uma afirmação e temos uma justificativa. Não, então, uma adição, que é um maior detalhamento, mas, na realidade, temos aqui uma lógica apresentada indicando qual é o motivo por trás da afirmação a priori feita. Então, neste caso, já que estamos lidando com conceitos mais abstratos, temos aqui o complexo sendo expressado. E por último, mas não menos importante, sentenças compostas complexas. Vejamos aqui. Hard work is important and it's beneficial for everyone. Então temos aqui uma sentença composta. Because it enables them to surpass their goals. Aqui temos a outra parte da sentença que é complexa. E perceba então que é a mesma sentença. É tudo a mesma sentença, só que com uma parte composta e uma parte complexa. Então, com você conseguindo expressar com precisão ideias, seguindo esses 4 formatos, idealmente demonstrando todos eles no exame, definitivamente, no ponto de vista gramatical, você checa este ponto. Tudo bem? Este ponto muito importante. Ok, então, voltando aqui para os elementos que envolvem gramática. O próximo elemento é fazer sentenças livres de erros gramaticais. Isto aqui é meio óbvio, mas isto que é a base da gramática do writing, ou seja, quanto mais sentenças estiverem totalmente livres, não somente dos elementos que vamos estar abordando aqui, mas de qualquer outros que sejam talvez menos importantes, mas mesmo assim que podem causar problemas em termos de gramática para o seu desenvolvimento Task 1, definitivamente melhor. Quanto menos, melhor. Próximo aspecto é conjugar corretamente os tempos verbais, em especial o passado, sendo consistente para com o que é pedido no tema. Ou seja, quando nós, na realidade, temos o desenvolvimento de sentenças livres de erros gramaticais, é óbvio que isso envolve os tempos verbais sendo conjugados de forma correta. Agora, além disso, precisamos de sermos consistentes para com o que é pedido no tema. Ou seja, se o tema nos pede para nos referirmos a algo passado e estamos escrevendo no presente, por mais que a nossa sentença esteja gramaticalmente correta, ela vai ter erros de gramática sendo ali deixados claros, porque temos inconsistência entre o tempo verbal que o tema pede e o que você está usando gramaticalmente no seu texto. Igualmente, se o tema fala para você escrever uma carta envolvendo algo futuro para alguém, definitivamente, se você escrever essencialmente toda a sua produção no presente ou até mesmo no passado, não faz sentido. Então, não somente você tem que ser
preciso na conjugação verbal, mas também consistente com o que o tema pede, com o assunto do tema. Se é um tema que está pedindo para você se referir a algo no passado, ou que é presente, ou que será futuro, tudo bem? Próximo aspecto aqui é a não escrita de sentenças fundidas. Sentenças fundidas são quando temos uma sentença, por exemplo, complexa ou complexa composta, em que poderíamos ter uma vírgula ou um ponto quebrando as ideias, ou a utilização de uma expressão ali conectiva, mas não há. Aqui temos um exemplo de sentenças fundidas onde que não temos a utilização de pontuação apropriada. Então vejamos este exemplo. Lila enjoyed the bouquet of tulips John gave her on prom night. However, she prefers roses. Aqui teríamos que ter um ponto, por exemplo, não é? Teríamos que ter alguma pontuação aqui acontecendo, seja vírgula, seja ponto, seja alguma coisa para quebrar essa parte primeira dessa segunda. Mas já que não há absolutamente nada aqui, simplesmente a ideia inicial passa para essa, mesmo que é necessário ser feito aqui um step, não é? Um passo de um lado para o outro, e a pessoa simplesmente conecta diretamente, sem nenhum espaço, esses dois pontos que são complementares, mas ainda assim diferentes. Portanto, a pessoa fundiu essas duas sentenças e, portanto, teve problemas aqui, ok? Excelente. Próximo aspecto aqui é o de conseguir quebrar hábitos ruins. A quebra de hábitos ruins é importante porque, mesmo quando a pessoa ela tem total consciência dos seus erros, o fato é que ela vai repetindo consistentemente cada vez mais as suas correções, ou melhor, os seus erros de escrita, mesmo com ela tendo já ciência deles. Então é de fato muito importante, de uma forma muito consciente e atenta, quando descobrirmos erros, temos muita atenção para nos repetirmos ou diminuir o máximo possível o número de repetições desses mesmos erros, tudo bem? E uma ótima ferramenta para que você faça isso é o Grammarly. O Grammarly é uma aplicação que você pode gratuitamente utilizar, basta você baixar a extensão no seu navegador. Eu sugiro você baixar a extensão Grammarly para o navegador Chrome, e você pode fazer toda a sua escrita lá, e o Grammarly, de uma forma automática, não somente vai fazendo as correções, mas lhe dando o feedback do que está errado e do porquê que está errado. Então ele serve como um coach de gramática para você. É óbvio que ele não é perfeito, mas ele faz, assim, no mínimo 70% de todo o processo que você precisa de feedback para a sua gramática de forma suficientemente boa. E se você tiver a oportunidade, eu sugiro até mesmo você pagar o Premium do Grammarly, ou seja, a versão paga dele, para que você tenha um feedback ainda mais aprofundado. Tudo bem? O próximo aspecto aqui é o de paralelismo. E o que é paralelismo? Quando listamos elementos, temos que manter a consistência gramatical entre eles. E uma questão que é muito comum é as pessoas, ao listarem elementos entre vírgulas, por exemplo, escrevem um elemento da lista com um tempo verbal ou com uma estrutura gramatical, o segundo elemento com outra e o terceiro elemento com outra, tendo estruturas gramaticais distintas entre elementos listados. Então vamos aqui pegar um exemplo de paralelismo sendo feito de forma incorreta e depois correta. Tudo bem? Vamos aqui pegar um exemplo de paralelismo incorreto. Então eu vou aqui inclusive deixar em azul. Successful people tend to plan their day, working long hours, and they never give up. Então o que temos aqui? Nós temos aqui um tempo verbal, um segundo tempo verbal, um terceiro tempo verbal aqui, e no final das contas, tudo na realidade ficando inconsistente. E portanto é muito importante nós, na realidade, termos a consistência acontecendo entre todos esses elementos. Então vamos ver aqui os exemplos. Ou melhor, o mesmo exemplo sendo feito de forma correta. Successful people tend to plan their day, work long hours and never give up. Então temos aqui o mesmo tempo verbal utilizado em todos os verbos, portanto em todas as conjugações verbais, ao listarmos esses diferentes elementos que estão relacionados entre si, quebrados entre vírgulas, não é? Pois é. Paralelismo, portanto, é um elemento importante que frequentemente é feito de forma incorreta. Então, ter atenção com relação a isso é crítico para o elemento de gramática no Task 1. Tudo bem? General Training. E último, mas não menos importante, usamos frases preposicionais para introduzir ideias de uma forma correta, não é? Ou seja, vamos aqui pegar um exemplo de frases preposicionais.
since the beginning, after the next decade, and with regards to. Então vamos agora aqui utilizar essas sentenças preposicionais, essas frases preposicionais para introduzir essas próximas ideias e lê-las. Since the beginning of the year, my productivity has declined due to this improperly configured computer. After the next decade, the experts predict that a new computer will be required every year, and I have been receiving one every 4 years. With regards to the decade following 2019, a flex schedule is predicted to dominate work life, and I'm simply asking for this to be implemented now to get ahead of the curve. Então, temos aqui definitivamente sentenças preposicionais sendo utilizadas com o objetivo de introduzir ideias. E quando não somente utilizamos essas sentenças preposicionais, o que adiciona em nosso vocabulário, mas também as utilizamos com a gramática correta, nós, na realidade, temos aqui o elemento gramatical envolvendo isso também devidamente checado. Então, recapitulando os elementos importantes para alta performance gramatical no teste Quant. O demonstrar que você consegue produzir de maneira precisa os tipos diferentes de sentenças, simples, compostas, complexas e complexas compostas. Igualmente, de uma forma geral, temos sentenças livres de erros gramaticais. Igualmente, a conjugação correta dos tempos verbais, sendo em especial estes tempos verbais consistentes com o tempo verbal do tema. Próximo ponto é não escrever sentenças fundidas. Próximo ponto é conseguir quebrar hábitos ruins. E eu posso dizer que talvez este é o mais importante. Porque não adianta nada você ter tudo isso daqui compreendido se você continua produção após produção por desatenção cometendo erros. E não existe talvez aqui um atalho para isso. A atenção é algo que precisa de ser feito. Próximo aspecto aqui é o paralelismo, ou seja, listar com consistência gramatical diferentes elementos que fazem parte de uma mesma lista relacionada. E por último, a utilização de frases preposicionais de forma correta para introduzirmos ideias. Tudo bem? Então temos aqui todas as principais questões que precisamos de prestar atenção quando estamos falando de performance gramatical no teste Quant General Training. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo vídeo.